caráter, ele só começa a ser moldado quando eu quero. Porque se eu não abro a porta, como é que eu vou permitir que Deus vai agir na minha vida? Porque Deus não é mal educado. Eu tenho uma frase que eu falo assim: quando você se abre para a vida se abre para você. Isso é o querer. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou sofrendo, eu vou na alegria, mas eu vou. Entende? Por que nós modelamos nosso caráter e damos um passinho para trás primeiro? Porque eu quero. Entende? Porque eu tenho que segurar meu ego, meu orgulho. O nosso caráter, ele é modelado porque a gente quer. E muitas vezes nós não estamos permitindo que seja modelado porque nós não queremos. Porque nós achamos que tá bom desse jeito. E aí nós perdemos de evoluir na nossa vida. Então que existem coisas que atrapalham a pessoa de conseguir o que ela quer, tá? Então o professor tá certo, quem quer fumar. Nós estamos falando de viciados, pessoas drogadas, pessoas dependentes. Ela até quer, mas existem coisas que atrapalham. Então muitas vezes só o querer não é poder. Né? Que tem a frase, né? Querer é poder. Só o querer também não é poder. A gente vai ter que ter isso na nossa mente. Eu preciso primeiro me afastar de algumas coisas. Quem é viciado em cigarro, o que precisa fazer para parar de fumar? Ele quer parar de fumar, mas o que ele precisa fazer? Existe essa questão de não é só porque eu quero que eu posso, mas para tudo na nossa vida o primeiro passo é querer. Então, bem-aventurados os pobres, vocês já responderam aí, que são os mesmos os humildes. O termo traduzido como pobre aqui indicava especificamente mendigos que não tinham qualquer habilidade profissional ou eram incapazes de trabalhar. Então, aquelas pessoas dependentes mesmo, porque é a pessoa que não tem braço, a pessoa que não tem mão, ela vai conseguir trabalhar para ela? Não vai. A pessoa totalmente pobre, assim, necessitada, estava lá doente, às vezes ela não pode fazer nada por ela. Então é esse termo aqui que está dizendo, aquela pessoa que não consegue fazer nada por ela. Vamos trazer agora para o reino espiritual, lembra que vai ser concretizado lá no céu. O que quer dizer esse versículo aqui? Que nós somos iguaizinhos a esses pobres aqui, não podemos fazer nada pela nossa salvação. Somente teremos a salvação por causa de Jesus. Diz aqui que nós somos espiritualmente necessitados e dependentes como esses pobres aqui. Que não é o batismo que vai salvar a gente, que não é ritual, não é doutrina que vai salvar a gente, não é nem se a gente consegue vir na igreja que salva a gente. É só o Espírito Santo de Deus. É nesse sentido aqui que está dizendo. Aqui, ou seja, nós não temos nada na gente que possa nos dar a salvação. Para confirmar isso, vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 13. Propício quer dizer assim, faz favor para mim, sabe? Olha para mim, entende? Ana, seja propícia a mim, por favor. Aí me ajuda aqui a arrumar. Então é isso que aqui nessa oração dizia, né? Olha para mim, Senhor, porque eu sou pobre, humilde, nada em mim vai fazer chegar até Deus. Qual que é a diferença da tristeza que Deus causa na gente, que foi o que vocês falaram no começo, que Deus põe esse arrependimento? Qual a diferença da tristeza que Deus causa e da tristeza própria do ser humano? Qual é a diferença? Quando a tristeza vem de Deus, o primeiro sinal é mudança. Se não tem mudança, não tem tristeza. Porque a gente só muda se a gente quer. E eu só quero se Deus realmente mudou minha vida. Não é a nossa conversão? Por que a gente mudou? Porque Deus mudou a nossa vida. Nossa conversão não foi de remorso, foi de mudança mesmo. No dia a dia também, a gente só muda se a gente quer. E se a gente quis, foi por quê? Porque Deus foi lá e mexeu tanto na gente que causou uma tristeza. Mas uma tristeza para a salvação, como diz o versículo. Ou seja, para nossa, não só a salvação de chegar no céu, a salvação diária. O que é a salvação diária? Ela é chamada de santificação. Essa salvação diária é a nossa santificação. E aí o versículo onde diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindima. Ou seja, vindita, quer dizer, vindita significa castigo. Castigo, consequência, tá? Acredito que nessa palavra aqui, que Paulo falou, ele lembrou de tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Todo o castigo que o povo de Israel teve por causa do abandono. Aí em tudo destes prova de estar inocentes neste assunto. Então aqui a gente vê o quanto que a tristeza de Deus faz a gente chorar. E é um choro de arrependimento, um choro de mudança. Por quê? É aquela coisa da gente reconhecer o pecado. Sabe aquela agonia de, poxa vida, por que a gente pecou dessa maneira? Por que aconteceu isso? Que é uma raiva, é uma tristeza mesmo que dá na gente. Aí, na próxima vez
Se vier a oportunidade de pecar de novo, a gente já não peca mais. Porque a gente ficou tão triste, ficamos tão agonizados, a gente chorou tanto, a gente sofreu tanto, que a gente não vai pecar mais. Há erros que a gente comete para nunca mais cometer na vida. Então há erros que mudam a vida da gente, que transformam. Não é assim? Todos nós já passamos por isso. É algum erro que você já fez que nunca mais vai cometer isso. Então por isso que Deus, ele é misericordioso e nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Porque Ele sabe que nós erramos e choramos conforme esse choro aqui. Um choro verdadeiro, choro de arrependimento, sabe? Um choro espiritual e não um choro de remorso. Aquele choro que a gente vê na mídia, que o pessoal coloca a blusa branquinha quando faz alguma burrada, né, na mídia. Aí precisa agora consertar a imagem. Põe blusa branca, tira a maquiagem. Foi uma coisa conveniente para mudar a imagem dos outros que tem sobre mim. Remorso, vergonha, aparência, conveniência. Quando não é conveniência, quando é de verdade, a gente não se importa com o que os outros vão pensar. A gente só quer mudança. A gente aguenta o sofrimento que vai ter. E a gente lembra que muito disso que está acontecendo comigo é pagando a consequência. É a vindita que Paulo falou, que é o castigo do que eu cometi. Mas se eu me arrependi, eu vou aguentar. Eu não vou chutar o balde. E nem vou colocar a culpa nos outros. Esse choro, gente, além dele entristecer a gente, de ser uma agonia, ele fortalece a gente. Bem-aventurado os que choram, porque, deixa eu olhar de novo, serão consolados. Consolo não é uma coisa que fortalece a gente? Então, quando a gente chora de arrependimento, ou até mesmo por consequência do nosso pecado, a gente vai ficar fortalecido. Vamos ver lá Salmos 32, o versículo 1 e o 2. Então, esse é um exemplo que nós temos aqui desse choro, de agonia, de tristeza. Nossa Senhor, me perdoa, eu não queria ter falado assim, sabe? Eu não queria ter... E, gente, a forma que a gente fala, a gente tem que modelar, né? A forma que a gente fala. Porque, olha, quem é o maior pecado nosso que a nossa boca? Todos nós. Isso é personalidade nossa. A gente tem que modelar, melhorar. E eu me incluo muito nisso, ainda quero melhorar muita coisa. Mas uma coisa a gente não pode mudar: personalidade. Você veio nesse mundo do jeito que Deus te fez para você cumprir sua missão. Uns são os mais calmos. Eu não vou nem estar em manso aqui, porque depois eu não vou falar mansidão. E mansidão não quer dizer falar baixinho e mansinho não, tá? Uns são mais calmos, outros são mais pra frente, outros são mais incisivos. Mas mesmo com a nossa personalidade, a gente tem que colocar diante de Deus para Ele modelar a nossa personalidade. Dolo aqui é mancha, sujeira, maldade, sabe? Má fé. Dolo é má intenção mesmo, má fé, sabe? Sabe quando a pessoa fala, então, aquela pessoa foi, né, má fé comigo? Olha que diz, bem-aventurado o espírito aonde não há dolo. A pessoa que não tem essa maldade. Por quê? Porque ela já está quebrantada. Então, esse pastor aí, o espírito dele, a iniquidade dele foi perdoada, entende? O pecado dele foi coberto, ou seja, a graça de Deus cobre multidão de pecado. Ele foi consolado porque ele chorou de verdade, ele foi consolado, ele teve vontade, arrependimento. Então, é assim conosco também. Toda vez, irmãos, que a gente se arrepende de uma coisa, pequena ou grande, e a gente se arrepende todo dia, né? Porque toda hora a gente faz coisa que tem que arrepender. O Espírito de Deus consola, fortalece a gente, para a gente continuar lidando. Nós somos perdoados e o nosso pecado ele é coberto pela graça. Deus lança o nosso pecado lá no fundo do mar, não sei se é Salmo ou Deuteronômio que fala isso, lança lá no fundo do mar e não joga na cara da gente. Mas às vezes a gente vai lá e pesca o nosso pecado, joga na nossa cara, joga na cara do outro, e aí a gente fica fraco. Sendo que aqui diz que o bem-aventurado é aquele que chora e vai ser consolado. O consolo é força. E por que às vezes a gente está fraco? Porque a gente está pegando nosso pecado e jogando na cara da gente. Não. Pecado resolvido não é para jogar na cara. Mas às vezes a gente joga porque a gente sai do Espírito de Deus, sabe? Da presença ali. E aí a gente vive na carne. Então pecado é esquecido, gente. Pecado, Deus não joga na cara. O que acontece é consequência. Consequência do nosso pecado. Isso não sai. Romanos 7, 24 a 25. Vamos ler lá bem. Isso aqui diz o que nós acabamos de falar, né? A gente tem vontade, a gente quer fazer a vontade de Deus, mas ainda assim nós pecamos, porque a nossa carne ainda está na lei do pecado. Nós ainda, infelizmente, somos submissos ao pecado. Nós ainda pecamos.
Vamos lá, pensa, não vamos falar hoje, mas pensa ontem. Qual foi o pecado que você cometeu ontem? Pensa aí. Às vezes é de pensamento, de ira, de fala, de omissão, né? Às vezes de insubmissão, às vezes de orgulho. Quantos pecados nós cometemos ontem? Aí fala, é porque a gente não ama Deus? Não, a gente ama Deus. A gente tá trabalhando nosso caráter, temos bom caráter. Aí é como o Paulo aqui falou, né? A minha mente, a minha alma tá cativa a Cristo, é de Cristo, mas o meu corpo, os meus impulsos ainda é do pecado, infelizmente. Por isso que Jesus foi lá, gente, deixou as bem-aventuranças para nós. Vamos chorar e se arrepender, que nós vamos ser consolados. E por último, Apocalipse 21, o versículo 4. O versículo aqui, que lá vai chegar um momento que não vai haver nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada. Mas pra gente merecer esse momento, gente, a gente tem que entregar a nossa vida para Jesus. A gente tem que andar pianinho aqui na terra para chegarmos. Aí eu falo, mas nós não somos merecedores. Quem faz é a graça de Deus. Mas eu tenho que querer essa graça. Nós temos que querer essa graça. Mas quem é que me faz querer? O próprio Deus. Então, qual que é a nossa mensagem? Você tem que querer. Você quer? Depois que ele se converter, aí ele vai amadurecer um pouquinho, aí ele for para a igreja, aí ele vai entender, nossa, realmente nem o meu eu foi eu que fiz, né? Foi Deus que colocou essa vontade em mim. Mas a mensagem de salvação, primeiro tem que falar pro crente, pra pessoa, crente não, pro mundo. Você tem que querer esse aqui. Jesus vai enxugar toda lágrima, você vai ter a salvação, mas você tem que querer. Você quer? Você reconhece que você é pecador? Não, eu não sou pecador porque eu sou bonzinho. Então você não quer essa graça. Porque a única forma da gente chegar nessa graça é reconhecendo que eu sou pecador. Não existe outra forma. Porque aí Jesus faz a obra em mim. Mas no fundo nós sabemos que até o nosso querer como cristão foi Deus que pôs em nós.